noite, pessoal. E aí, galera cervejeira? Estamos começando a nossa live dessa semana. Vamos lá, estamos sempre, toda segunda-feira, por volta das 8 horas, né? Às vezes a gente entre 8 e 10 a gente começa a fazer a nossa live. O tema da live de hoje, quem viu aí nos nossos stories, a gente vai falar sobre First Wort Hop. First Wort Hop, que é uma técnica de lupulagem muito conhecida, muito popular, né? E vamos pegar também algumas perguntas que o pessoal está postando durante o dia. Toda segunda de manhã a gente anuncia a live, qual que é o tema e abre para pergunta já. E muitas pessoas já vão fazendo as perguntas durante o dia. A gente está com algumas perguntas aqui, são umas 6, 7 perguntas. E quem tiver em casa também pode fazer suas perguntas. Vamos esperar mais um pouquinho até entrar mais gente. Enquanto eu abro aqui a minha apresentação. É um slide só na minha apresentação, na minha aula de lúpulo, mas é uma técnica muito importante. Bom, enquanto isso eu só queria também falar para vocês, quem não viu ainda, o vídeo que eu soltei hoje no blog e também no canal do YouTube, que chegou o nosso equipamento, que eu batizei com o nome de banho-maria. O banho-maria, o que é? Ele é aquele equipamento que eu vou fazer a fervura para poder analisar o cálculo de amargor. Vamos fazer... ele cabe, dá para fazer 6 fervuras simultâneas. Como se fosse 6 mini braçagens de 600 ml para que a gente consiga variar as adições de lúpulo e daí com isso a gente ter uma análise, né, e pegar e colocar isso para análise para calcular amargor. Então chegou o nosso banho-maria, então agora a gente vai começar a testar o cálculo de amargor e vai vir muito conteúdo aí pela frente. Muitos deles eu vou colocar nas lives que eu faço de segunda-feira, muitos vão estar só no blog. Coisa muito complexa a gente vai deixar no blog, tá? Porque a gente precisa mostrar tela, números, como que foi feitas as contas, enfim. É muito melhor, é muito mais fácil, né, no blog do que na live. A live é mais um bate-papo, onde que não tem que mostrar tanta imagem. E como a gente vai falar de cálculo, né? Então eu acho que é mais fácil o blog. Então fiquem atentos aí a novidades sobre o modelo de cálculo de amargor. O que a gente vai falar hoje é sobre lupulagem, uma técnica de lupulagem muito conhecida, chamada First Wort Hop. First de primeiro, Wort, que é W-O-R-T, é mosto, Hop é lúpulo. Não vem me falar hope, hope é esperança, tá? É hop que a gente fala. First Wort Hop, lúpulo de primeiro mosto. Antes eu tenho que explicar o que é primeiro mosto. O primeiro mosto é aquele mosto que a gente extrai no momento em que a gente está transferindo o mosto da panela de clarificação para a panela de fervura. Então, depois que eu recirculei, clarifiquei a cerveja, vou começar a transferir para a panela de clarificação, panela de fervura. Eu chamo de mosto primário. Ele é o mosto mais denso, que ele tem uma densidade muito maior, ele tem muito mais açúcar. Eu ainda não comecei a fazer a lavagem, eu estou extraindo o mosto primário. Na hora que eu estou começando a passar esse mosto primário para a panela de fervura, eu já jogo o lúpulo na panela de fervura. A primeira grande pergunta que vocês vão fazer é qual lúpulo? Eu pego o lúpulo que eu jogaria no final da fervura para jogar ali no First Wort, no mosto primário? Não.
você pega o lúpulo de 60 minutos, que iria no começo da tua fervura, e joga no mosto primário. Qual que é o sentido disso? O sentido disso é, no mosto primário, na hora que a gente for jogar esse lúpulo lá, a gente tem algumas vantagens. Então vamos pensar. A primeira vantagem de jogar esse lúpulo no mosto primário é o seguinte: o lúpulo ele fica em contato com o mosto quente por mais tempo. Se eu jogar o lúpulo no início da fervura, 60 minutos de fervura, ele fica fervendo por 60 minutos. O lúpulo do mosto primário eu vou pegar esse lúpulo de 60 minutos e eu vou jogar no mosto primário. Então ele vai ficar o tempo todo na panela, ele não vai sair da panela, eu não vou tirar ele de lá. Então ele vai ficar durante a clarificação toda, a lavagem do malte, e aí na hora que eu subir para a fervura eu não vou retirar esse lúpulo, eu vou deixar ele ali. Se ele fica em contato com um mosto quente por mais tempo, ele vai ter uma carga térmica maior, então eu vou atingir praticamente o máximo da extração de alfa-ácidos, aí, de amargor desse lúpulo. Ele acaba sendo por volta de 5 a 7% mais amargor do que o lúpulo de 60 minutos. Então, a primeira vantagem é eu extraio mais amargor. Extraio praticamente tudo que eu consigo extrair durante a minha fervura, né? Então, esse é um lúpulo que extrai mais amargor, primeira grande vantagem. Só que o que se fala tanto a respeito dessa lupulagem não é tanto em respeito ao amargor, né? Para o caseiro, quero ter mais amargor, eu jogo mais lúpulo, é simples. Uma conta fácil, eu posso gastar um pouquinho a mais, 5% a mais de lúpulo, posso tranquilamente, para ter esse amargor um pouco maior. Mas tem uma outra função. Na hora que eu jogo esse lúpulo de primeiro mosto ali na panela de fervura, ele fica a 76, 78 graus por um bom tempo. Esse tempo todo, esse lúpulo ele vai reagir aos óleos da membrana, dos óleos essenciais, a membrana dos óleos essenciais, vai reagir com o cálcio da água, que vai deixar uma parte desse lúpulo, desses óleos essenciais, solúvel então. A gente está falando de First Wort Hop. Quem perdeu, tem gente que está entrando agora, vai ficar no YouTube a partir de amanhã. Vocês podem ver a partir de amanhã, disponível no YouTube, tá? Então, esses óleos essenciais desse lúpulo que eu joguei na panela de fervura, ele fica um tempo a 78 graus, porque durante a lavagem toda, durante a extração do mosto primário mais a lavagem, eu estou falando aí de 1h30, esses óleos essenciais vão ficar por volta de 1h30 em contato, né, com o cálcio nessa temperatura de 76 graus. Isso vai ajudar a solubilizar uma boa parte desses óleos essenciais. É por isso que se fala, jargões assim conhecidos, né? First Wort é um lúpulo que dá um amargor mais suave. First Wort melhora o amargor. First Wort dá mais aroma. Na realidade, o que ele dá é um sabor um pouco mais complexo, um pouco mais intenso, tá? Porque muitas substâncias do lúpulo ficam ali, principalmente os óleos essenciais se tornam mais solúveis. Então, essa é uma vantagem. Então eu pegaria o lúpulo de 60 minutos de fervura, do começo da fervura, e jogaria no mosto primário. Com isso, você vai ter
uma melhora do amargor, uma melhora de sabor principalmente. Na minha opinião, é principalmente sabor que se melhora, tá? Então, se tem um sabor mais intenso de lúpulo, que lúpulo usar? Quanto usar? Adianta eu usar pouco lúpulo no First Wort, no mosto primário? Não, né? Tem que ser uma quantidade razoável, né? Então tem que ser por volta de talvez 20, 30% do total de toda a sua lupulagem, né? Então, tem muita gente que fala de números, no máximo 20%, no mínimo 20%, no máximo 30%, no mínimo 30%. Eu não vejo uma regra para isso. Eu penso da seguinte forma, tem que ser, se eu estou fazendo uma técnica para aumentar o sabor de lúpulo da minha cerveja, tem que ser uma quantidade de lúpulo razoável, não adianta ser uma quantidade muito pequena. O pequeno, o pouco e o muito é meio que subjetivo nessa história. Talvez 20, 30% no mínimo, né, se a gente pode falar em grandeza, né, em números. Mas enfim, eu acho que na teoria é isso, tá? Não jogar pouco, não adianta ser pouco. E eu fiz o lúpulo de First Wort, eu não preciso jogar lúpulo a 60, né? Porque eu substituí a minha lupulagem de 60 pelo lúpulo de First Wort no mosto primário. Então eu joguei no mosto primário e aí depois eu vou jogar mais pro final da fervura, tipo 15, 20, 10 minutos, dependendo da tua cerveja, tá? Softwares. O Beersmith, ele calcula um amargor maior por conta disso, tá? Ele tem uma pequena imperfeição quanto a esse cálculo de amargor. No Beersmith, você vai lá na mão e você configura o quanto que o First Wort dá a mais de amargor. Se alguém já viu aonde que é isso, sabe onde que é? Isso está lá em opções, preferências. Eu tô com o computador aqui na mão e eu falo para vocês já. Vou abrir aqui o Beersmith para a gente falar aonde que está esse ajuste. Você vai em Tools em inglês, né? Quem tem em português deve ser ferramentas, Options, opções, amargor. Se eu conseguir mostrar a minha tela, aqui vocês vão poder ver em amargor, onde tem um lúpulozinho, né? Tem ali First Wort, 10%. Ele vem como padrão 10%, tá? Aonde que eu fui? Eu fui em Tools, ferramentas, Options, opções, e eu fui em amargor, Bitterness. Ele vem como padrão 10%. 10% em relação ao quê? Ele não te fala em relação ao quê? Ele só vem ali 10%. Em relação ao lúpulo de 60 minutos, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar First Wort, no Beersmith você vai colocar First Wort, que é a opção First Wort, 60 minutos. Ele vai pegar o amargor de 60 minutos e vai aumentar em 10%. É isso que quer dizer esses 10%. Na hora que você coloca First Wort no Beersmith, você é obrigado a colocar o tempo, tá? Que é o teu tempo de fervura. Você jogou o lúpulo no mosto primário, vai ferver por 60 minutos, por isso os 60 minutos, né? E aí aquele campozinho que vocês viram é 10% a mais. Na verdade, esses 10% ele é 5 ou 6%. Então, se você conseguiu pegar no software o que eu coloquei, como eu mostrei para vocês, aonde que está isso, eu já estou falando para vocês aonde acertar, tá? Você consegue ajustar isso lá no Beersmith colocando 5 ou 6%, no máximo 7%. 10% não.
é um pouco acima do que vai dar, tá? Então é por volta de 5 a 6% o amargor a mais que dá no First Word. Eu tô com o computador aqui, vou fazer também uma adição de First Word para vocês verem. Aonde eu tenho aqui lúpulo citra, por exemplo, 50 gramas. First Word está aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar a tela para vocês. Vocês vão conseguir ver o citra que eu selecionei, 50 gramas. Ele está como First Word, 60 minutos. É essa configuração que vocês têm que fazer no software de vocês, tá? Para calcular correto o amargor de 60 minutos. E aí lá naquela opções e colocar 5 ou 6%. Aí ele vai estar calculando o amargor correto do First Word. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu falei que os óleos essenciais do lúpulo que eu joguei no First Word, ele reage com o cálcio. Então é bom eu fazer uma correção de cálcio, né? Então você está fazendo a tua cerveja, quer fazer o First Word, você vai melhorar um pouquinho mais fazendo a correção de cálcio, tá? Vai dar um sabor um pouco mais acentuado de lúpulo na tua cerveja, tá? Mais alguma coisa? Ou podemos ir para perguntas já? Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Que lúpulo que eu uso no First Word serve para qualquer estilo? Eu acho que já até uma pergunta aqui que eu tenho tem alguns alunos aqui perguntando. Uma das perguntas que teve hoje à tarde, né, que o pessoal foi postando nos stories. A gente anuncia o tema na segunda de manhã e aí abre para vocês colocarem as perguntas lá durante o dia todo, e aí agora a gente lê as perguntas. Uma primeira pergunta é: posso usar o lúpulo de aroma no First Word? Eu acho que a melhor opção é lúpulo de aroma, né? Seria um citra mesmo, seria um mosaic, um equinox, um cinco, um lúpulo aromático, um lúpulo interessante, né? Ao invés de um magnum, ao invés de um nugget. Por quê? Se eu usar um magnum, usar um nugget, vai aumentar a característica lupulada da minha cerveja? Vai. Só que eu estou realçando um lúpulo que ele não é tão aromático. Ele não tem um perfil assim com sabor tão interessante. Se assim a gente pode dizer: mas eu gosto do Magnum para fazer a minha English IPA, para fazer a minha Stout. Tudo bem, mas você está falando de um estilo inglês, que seja uma Stout, uma Red Ale, que não tem a característica lupulada. Não é muito diferente se a gente, por exemplo, estiver fazendo uma Session IPA, uma Pale Ale, uma Hop Lager, qualquer outra cerveja que tenha característica lupulada. Usando o First Word, eu vou estar, então, aumentando a intensidade, né, do lúpulo nessa cerveja. Em sabor, principalmente. Sabor e um pouco de aroma. Eu gostaria de ter dados, eu já procurei isso bastante. Gostaria de ter dados, quem sabe eu, nessas histórias todas que eu vou fazer de análise do cálculo de amargor, eu consiga analisar o percentual dos óleos que ficam mais solúveis por conta da técnica de First Word. Já que eu tenho agora o banho-maria, eu vou fazer então 2 experimentos. Eu vou pegar lá na primeira fervura, eu faço uma adição normal de lúpulo de 60 graus a 60 minutos, tá?
lúpulo de 60 minutos normal, como a gente faz. E num outro copinho eu vou lá e coloco, ao invés de um lúpulo de 60 minutos, colocar um lúpulo no mosto primário. Daí levar essas duas por uma cromatografia, vai ter que ser uma cromatografia gasosa para tentar medir o percentual de óleos aí que o First Wort traz a mais, né? E ver outras substâncias também, o que mais traz, né? Então uma pergunta foi, usar lúpulo de aroma no First Wort eu acho melhor do que lúpulo de amargor, por conta desse motivo que eu falei. Uma outra pergunta, qual a quantidade de lúpulo para o First Wort? Eu respondi meio que durante a live. Eu acho que pouco lúpulo não é legal. Se é uma técnica para aumentar a intensidade, o frescor do lúpulo, né, o perfil lupulado da cerveja, jogar pouco lúpulo no First Wort, eu não sei se vale tanto a pena. Então eu tentaria usar no mínimo 20 ou 30% de todo o lúpulo da tua cerveja. Uma outra pergunta que teve hoje à tarde foi: o IBU muda muito do método Boyle? Aumenta a extração de alfácido? Durante a nossa live a gente respondeu, né? Aumenta entre 5% e 6%. Tem uma outra pergunta que não tem muito a ver com esse tema: conservação de chopes em barril após iniciar o consumo? Essa não é uma pergunta relativa a esse tema. E eu também não consegui entender muito, parece que faltou alguma informação. Cervejaria Werneck, do meu amigo Werneck, perguntando: First Wort Hopping é legal só para IPAs ou para qualquer estilo? Eu acho que vale para qualquer estilo, mas as cervejas lupuladas se beneficiam mais com essa técnica de First Wort, porque você está intensificando o sabor e o aroma de lúpulo na cerveja. Carlos Verzurti, grande Carlão, tudo bem? Usando lúpulo neste método não perde muito dos óleos? Você retém um pouco dos óleos, sim. Eu não consigo te dizer exatamente a quantidade de óleos que você consegue reter por conta dessa técnica, tá? Eu queria ter números mais precisos para poder te falar. Quem sabe ainda consigo analisar e ver a quantidade de óleos que se retém aí por conta dessa técnica. Mas a gente sabe que se retém um pouco, sim, e o sabor de lupulado na cerveja aumenta. Tá? Que inclusive eu testei uma mesma cerveja, quando eu estava trabalhando em cervejaria, uma mesma cerveja em que eu usava o lúpulo de 60 minutos e aí eu tirei esse lúpulo de 60 minutos de fervura e joguei ele no mosto primário. A intensidade de lúpulo na cerveja aumentou, tá? Foi nítido. Não é um negócio absurdo, né? A cerveja vai mudar drasticamente, não, tá? Mas se você faz uma mesma cerveja sempre, você está acostumado a produzir aquela mesma receita, se você troca essa lupulagem de 60 pela lupulagem de mosto primário, você sente a diferença, tá? Eu já vi diversos testes cegos onde que foi feito lupulagem a 60 minutos e lupulagem de mosto primário. Sempre a lupulagem de mosto primário tinha intensidade maior de lúpulo, tá? Uma outra pergunta: eu acostumo a condicionar o lúpulo do First Wort após o mash out. Existe um momento melhor? Na verdade, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se você joga o lúpulo no mash out, esse lúpulo ele vai ficar até o final da clarificação, tá? Então esse lúpulo ele vai ficar na tua panela durante a clarificação inteira. A temperatura máxima que ele vai atingir vai ser de 78 graus.
Nessa técnica você extrai um pouco desse aroma e desse sabor que eu estou falando, né, que extrairia se eu tivesse jogado o lúpulo no First Wort. Só que o amargor dessa lupulagem de mostura, a gente chama essa técnica de lupulagem de mostura, tá? É lúpulo que você joga durante a mostura, junto com os grãos. E aí esse lúpulo não vai para a fervura. A lupulagem de mostura dá um amargor muito menor. Tipo, de 80% a 90% menos do que o lúpulo de começo de fervura, tá? Então, se você jogar o lúpulo na mostura e ele ficar no fundo falso, não for para fervura, o amargor é muito menor. Mas esse perfil de lúpulo você também vai ter, tá? Também vai ter. Então, vale a pena jogar, em vez do lúpulo na mostura, vale a pena jogar o lúpulo no First Wort. Enquanto os gatos aqui atrás estão fazendo a festa, olha só o que eles estão fazendo. Procurando alguma coisa para jogar no chão, né? Espero que não quebrem nada. Eu já li as perguntas todas da internet. Eu vou começar a ver as perguntas que estão no Instagram primeiro. Gente, tem muita gente falando oi, acenando. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, tá? Porque é muita gente. Eu peço desculpas, eu vou só ler as perguntas, tá? Douville está perguntando se o tema é decocção. Não, o tema é First Wort Hop. Assiste o vídeo inteiro amanhã no canal da Brau Academy no YouTube. Marco André está perguntando, o mosto primário é o mosto antes da clarificação? Clarificação é a etapa em que você tem o fundo falso, você primeiro faz a recirculação para reduzir a turbidez, depois que você recirculou para a própria panela, para reduzir a turbidez do teu mosto, você vai começar a extrair esse mosto, passando esse mosto então para uma panela de fervura. E aí começa a lavar esses grãos. Essa etapa inteira chama clarificação, o que muita gente chama de filtração, tá? O lúpulo ele é jogado não na clarificação, mas na panela de fervura que está começando a receber esse mosto, tá? Cervejaria Poseidon. Não peguei a transmissão no início. O cálcio não prevalece o sabor do malte. O cálcio ele vai deixar os óleos essenciais mais solúveis, tá? Você só vai ter sabor de cálcio na cerveja quando você tiver por volta de 250 ppm de cálcio, tá? Na hora que eu estou falando fazer correção de cálcio, é ficar numa faixa entre 70 para cervejas mais claras, mais leves, e 150 ppm de cálcio para uma cerveja escura ou para uma cerveja mais amarga. Não é para ter sabor de cálcio na cerveja. Cálcio tem um sabor mineral. Eu não quero sabor de cálcio na cerveja. Luiz Rainer está perguntando, mas os aromas não irão todos embora com esse tempo em alta temperatura? Com certeza vai a maior parte. Uma pequena parte dos óleos se torna solúveis. Gostaria de ter números aqui para falar para vocês exatamente o quanto. Chutando 10%, não sei, tá? O quanto que intensifica o sabor de lúpulo na cerveja.
por volta de uns 10, 15, 20% no máximo, tá? Aumenta, melhora, intensifica o sabor de lúpulo na cerveja, mas não é tanto assim, tá? Isso é na minha percepção, tá? Se alguém tiver outra ideia, pode falar. Teodoro está perguntando: Poseidon, o cálcio serve para ajudar a clarificar? O Teodoro, na verdade, está tentando responder a pergunta do Poseidon. Poseidon perguntou se o sulfato de magnésio puxaria mais o amargor? Sim, o sulfato intensifica o amargor, com certeza. Intensifica a percepção de amargor. O First Wort, ele aumenta o IBU. Uma coisa é amargor medido, IBU, que o First Wort aumenta. Outra coisa é o sulfato aumentar a percepção do amargor. Não só o sulfato aumenta, mas existe N outros fatores que intensificam a percepção do amargor. Tanto o sulfato de cálcio quanto o sulfato de magnésio é o sulfato que intensifica a percepção de amargor. Teodoro está falando que é só chegar num ppm mínimo de cálcio, seja cloreto ou sulfato, exatamente. Ou carbonato de cálcio também, né? Qual é essa quantidade mínima, então? Seria por volta dos 60, 70 ppm de cálcio para começar a ter essa função, tá? Tem muita gente falando oi, eu não consigo responder todo mundo, senão vai prolongar demais as lives. E teve gente falando que as lives estão muito longas, que era para ser um pouco mais curta. E tem razão, porque né, a gente não consegue assistir. As últimas lives estavam com 50 minutos. Dolville está perguntando, a pergunta sobre o cálcio era se o cálcio prevalece sobre o malte. Não, o cálcio não tem que prevalecer sobre o malte. O cálcio ele vai ficar evidente a partir de 250 ppm. Se tem sabor de cálcio, está errado. Não é para prevalecer de forma alguma. Poseidon fez uma pergunta que eu não consegui entender. No caso, a pergunta é a atenuação do sabor do malte. Eu não entendi o que você quis perguntar sobre isso. Laísa, tudo bem? O tema de hoje é First Wort Hop. Gilmar, todas as minhas braçagens estão ficando na casa dos 100 ppm de cálcio e a lupulagem toda após desligar a fervura. Com isso, se jogar essa lupulagem toda a 0 minutos, vai intensificar muito o aroma e o sabor lupulado na tua cerveja. Mas talvez precise de um pouco de lúpulo para amargor. Depende do estilo também. Não dá para analisar só com essa informação que você colocou. Meu amigo André Godinho, o First Wort Hop serve para arredondar o amargor, exatamente. Deixar um amargor mais leve, mais saboroso, né? Com mais sabor e um pouco mais de aroma. Mas ele não resolve o harsh, tá? Não resolve o harsh. Você não vai usar galena no First Wort, né? E o First Wort vai resolver o harsh do galena, tá? Isso não acontece. Usou galena, se ferrou. Marco André está perguntando como calcular a concentração de cálcio usando o Beersmith ou usando alguma outra planilha de cálculo de sais, como Easy Water Calculator, Broomwater. Existe umas 3 ou 4 opções aí. Existem sites também que fazem isso. Vamos para o Facebook.
ver o que tem aqui de pergunta no Facebook. Sem pergunta do Facebook, o pessoal tá tímido no Face? No Instagram o pessoal participa muito mais do que no Facebook. Como é que tá aqui? Vou terminar de ver aqui tudo no Facebook. Acho que não... Nenhuma pergunta no Facebook, galera! Mas no Insta tiveram mais 3. Gilmar tá perguntando: eu deixo descansando por 20 minutos antes de resfriar. Pela quantidade o amargor fica legal. Cara, Gilmar, eu não consegui entender porque eu não lembro do histórico das tuas perguntas, cara. Quando vocês forem fazer pergunta, tenta colocar ela bem detalhada para eu conseguir lembrar, cara. Eu não lembro. Você deve ter perguntado com certeza. Se eu for ficar procurando aqui, eu vou perder muito tempo, eu não vou conseguir. Você deixa descansando por 20 minutos antes de resfriar. Isso vai dar mais amargor, né? Agora eu não entendi a sua pergunta de lupulagem. Dovile está perguntando: acho que estou me expressando mal. Vamos lá. O cálcio ajuda a intensidade do caráter maltado? Não. O que faz isso é o cloreto. Cloreto aumenta o sabor de malte. Agora eu entendi. Beleza, Dovile. Gilmar está falando: Scott Janish diz que lúpulo no First Wort dá amadeirado e picante. Eu prefiro floral e frutado. Gilmar, na verdade, vai depender do lúpulo que você usou. Que lúpulo que dá amadeirado? É basicamente os ingleses, né? Você está usando um lúpulo inglês ou um lúpulo que tem um perfil amadeirado, vegetal, você vai intensificar um pouco desse perfil. Se você está usando um lúpulo picante, vai aumentar a intensidade do picante. Mas, por exemplo, se você usar um lúpulo muito frutado para IPA, como Citra, Mosaic, Amarillo, o que vai ser intensificado vai ser esse caráter frutado. Teodoro está perguntando: o que tem a dizer sobre a técnica de hop standing após fervura, deixar por 20 minutos a 80 graus e depois resfriar o mosto? Teodoro, o hop stand é o seguinte: quem não sabe o que é hop stand? Desligou o fogo, a tua fervura está ali 98 graus, 97, 96, depende da altitude em que você está. Você joga o lúpulo ali, lúpulo de Whirlpool, lúpulo de 0 minutos, jogaria ali na temperatura mais alta. Essa temperatura mais alta você perde bastante do aroma do lúpulo. Se você fizer o hop stand é, antes de jogar o lúpulo no Whirlpool, eu desligo o fogo, baixo um pouco a temperatura para 70, 80 graus. É uma temperatura que eu não gero amargor, tá? Mas o perfil lupulado, o sabor de lúpulo fica mais intenso, tá? Isso de fato ocorre e aumenta sim o caráter lupulado na tua cerveja. Pode fazer. Fica bem legal. Galera, como não temos mais perguntas, vamos encerrando a nossa live de hoje, que já deu também por volta de uns 40 minutos, tá bom o tempo. Não vamos se estender demais. Espero vocês então segunda-feira que vem. O tema a gente vai definir aí durante a semana, mas eu falo para vocês. Valeu, galera!